Olá! Você sabia que existem algumas palavras-chave que te ajudam a entender melhor a aula de história? São exatamente essas palavras que eu quero te explicar de forma simples neste vídeo para você entender melhor quando o seu professor citá-las ou quando você encontrar essas palavras no livro didático. Ou seja, ao entender essas palavras, ao saber a diferença entre uma e outra, você vai ter um desempenho melhor nas suas aulas, vai entender melhor a matéria, consequentemente, vai se sair melhor no Enem. Mas atenção, essas palavras que eu vou te explicar, essa explicação é simples. Eu vou te dar uma explicação que é o básico do básico, resumo, que é para ficar didático, simples de você entender. Mas não pense que é a explicação total. Não significa que você vai saber todo o significado. Essas palavras são palavras complexas. Para você entender com profundidade, requer um estudo muito amplo. Mas para você saber diferenciar os principais assuntos que você estuda na escola, essa definição inicial neste vídeo vai te ajudar. Então, acompanhe até o final e depois deixe nos comentários o que você achou e se tem alguma palavra na aula de história que você tem dificuldade de entender, também deixe nos comentários que eu posso gravar um vídeo tentando te explicar. A minha preocupação sempre neste canal é procurar ser o mais didático possível para te ajudar a entender. Então vamos lá. A primeira palavra que você ouve com frequência é a palavra Estado. Estado não como unidade da federação, como o Estado de Goiás, o Estado de Minas Gerais, mas o Estado com E maiúsculo. Aquele Estado quando se refere ao país todo. Mas o que é o Estado? Eu vou te dar um exemplo, uma analogia. Você não vê o ar, mas você sente o vento. É muito parecido com o Estado. Você tem dificuldade de entender o Estado, mas você entende e percebe melhor o reflexo do Estado, que é o governo. Então o Estado, ele é uma força, ele é uma instituição, uma organização, ele é aquela última instância que organiza um país. Quando você olha o mapa, você vai ver apenas um território. Para que aquele território seja um país, é preciso que tenha uma administração, uma organização, que é o Estado. Ele é a organização maior, ou seja, não há nada acima do Estado. Ele vai dar a palavra final sobre todos os assuntos. Por exemplo, a justiça. A justiça é papel do Estado. Você pode abrir uma padaria, por exemplo, mas você não pode abrir um fórum ou uma delegacia, porque isso vai ser o papel do Estado. E aí, depois que você tem o Estado, você tem o governo, ou seja, como que você vai administrar o Estado. É mais ou menos, vou te dar outra analogia para você entender, uma piscina. Quando você tem só a forma da piscina, é como se ela fosse o Estado. Mas para que aquela piscina tenha utilidade, você enche aquela forma de água. Muito bem. Essa água seria o governo, aquilo que vai preencher aquele espaço que é o Estado. Então, essa é a primeira palavra. Aí, quando você tem o Estado, você vai definir a forma de governo. E as duas principais formas são a monarquia e a república. Ou seja, eu tenho um país, ele necessariamente, para ser um país, ele vai ter um Estado, que vai ser a organização dele, mas aí nós vamos decidir se esse Estado, a forma de governo vai ser uma monarquia ou uma república. Qual a diferença básica? Principalmente nos cargos de cada um e nas atribuições de cada cargo. Ou seja, na monarquia você vai ter, por exemplo, a figura de um rei. E na república você vai ter a figura de um presidente. Cada um vai ter uma função no seu respectivo governo. Você não vai ver um presidente numa monarquia e não vai ver um rei em uma república. Depois que você definiu se esse Estado seu vai ser uma monarquia ou uma república, você vai definir se ele vai ser uma ditadura ou uma democracia.
Porque tem gente que faz confusão. Muitos alunos meus me perguntam se república e democracia são a mesma coisa. Não são. Eu posso ter uma república que seja ditadura ou democrática, como eu posso ter uma monarquia que seja uma ditadura ou democrática. Como assim? Aí você precisa entender a diferença entre monarquia, entre democracia e ditadura. Como assim? A diferença principal, quando a gente fala democracia, o que vem na sua mente são as pessoas votando. Então a gente sempre pensa que democracia é votar. Não necessariamente. É também, mas não é só essa a diferença. A principal diferença entre uma ditadura e uma democracia é a liberdade. Na democracia você tem liberdade. Liberdade para quê? Para tudo. Você tem liberdade de expressão, você pode se manifestar, você pode criticar o governo nas redes sociais, você pode fazer organizações, você tem liberdade de fazer partidos políticos e de qualquer ideologia que você queira defender, pode ter vários partidos, você tem direito de ir e vir, você pode entrar e sair do país quando você quiser. Você tem liberdade de imprensa, não vai ter ninguém censurando um jornal ou uma televisão pelo que eles vão falar do governo. E numa ditadura, não. Tudo isso é suprimido. Você só tem o partido de quem está no governo, você não pode criticar o governo, você não pode entrar e sair do país quando você bem entender, e por aí vai. Então eu tanto posso ter uma monarquia que tenha liberdade ou não, como eu posso ter uma república que tenha liberdade ou não. A diferença também da democracia para a ditadura é a participação do cidadão. Então, na democracia, o cidadão participa, tanto votando, quanto também nas decisões. Ele pode se manifestar, ele pode fazer diversas interferências. Por isso que, quando surgiu lá na Revolução Francesa, com a influência do Iluminismo, a teoria dos três poderes, que foi inventada por um filósofo chamado Montesquieu, a ideia era dividir executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque ele dizia que uma pessoa só, no caso o rei, se ele tivesse todos esses poderes, ele ia ficar absoluto. Então a ideia era dividir para que uma pessoa só não mande em tudo. E aí veio a ideia de você fazer uma lei que se chama Constituição, que ela está acima de todos. Porque antes de inventar a Constituição, o rei não estava submetido a uma lei. Era ele que fazia a lei, ele mandava para os outros, mas ninguém mandava nele. Então a ideia dos iluministas foi: a gente reúne representantes do povo, faz uma lei que todos vão ter que obedecer, inclusive quem estiver no governo. Então, numa democracia, é a Constituição, que é a lei que vai regulamentar o Estado, ela tem que ser feita por representantes do povo. Agora, numa ditadura, não. Numa ditadura, se tiver uma Constituição, é o ditador que faz como ele bem entender, ele não está nem aí para a opinião da população. Então, quando você tem uma democracia, a ideia é que você tenha o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo é o que vai fazer as leis. Ou seja, você vai ter a Constituição, mas você vai ter outras leis que o legislativo vai fazer, ele vai ser formado por representantes do povo. Por exemplo, a Inglaterra é um exemplo de monarquia democrática. Por quê? Porque o rei, ele não faz tudo o que ele quer. Ele, para tomar uma decisão, ele precisa consultar esses representantes do povo que formam o parlamento. Então, é como se o rei, indiretamente, consultasse sua população. Então, é democrático. Agora, se você vai na China, por exemplo, chama República Popular da China. É uma república, mas não é democrática, porque mesmo que você tenha um presidente ali, ele não vai consultar a população. Ele vai consultar só os membros da administração do partido, que é o único partido que pode ter governando aquele país. Então, você entendeu? Eu vou te dar outro exemplo para ficar mais claro ainda. Imagina que você vai comprar um computador. Ou quando você escolhe um computador, o seu computador vai ser um estado.
Então você pode escolher, por exemplo, se você vai querer um estado notebook, ou se você vai querer um outro modelo. Ou seja, a forma física do computador seria o seu estado. Aí você vai escolher depois qual vai ser o programa que você vai colocar para rodar, o seu sistema operacional. Você vai poder escolher o Linux ou o Windows. Então é a mesma coisa um país. Você tem um país, você tem o Estado. Aí você vai escolher o que vai rodar, se vai ser uma monarquia ou uma república. Só que depois você vai escolher se esse programa que você colocou para rodar, se ele vai ter participação do povo ou não. Você vai ter uma pessoa só mandando. Essa é a diferença básica de democracia para a república. Só que isso tudo eu estou falando do aspecto político, que tem a ver com o governo, com a administração, com a organização da sociedade. Mas além disso, você também tem que escolher qual o sistema econômico. Então já é outro assunto. O sistema econômico tem a ver com dinheiro, com finanças. E aí existem dois sistemas básicos: o capitalismo e o comunismo. O capitalismo foi o primeiro que surgiu. Qual que é a diferença básica entre os dois? É claro que são diferenças muito grandes, mas para você entender eu vou te explicar o seguinte. A diferença básica é que o capitalismo tem propriedade privada e o comunismo não tem propriedade privada. Ou seja, no capitalismo você pode ter uma padaria. Você fala, eu vou abrir uma padaria e vou vender pães e vou contratar pessoas para trabalhar. No comunismo, não. Por quê? Porque depois que surgiu o capitalismo, teve uma época que foi a época da Revolução Industrial, e aí as pessoas que trabalhavam nas fábricas estavam sendo muito exploradas. Então um alemão chamado Karl Marx, ele teve uma ideia. Ele disse, se nós acabarmos com a propriedade privada, não vai ter mais exploração. Daí surgiu a ideia do comunismo. Mas se não vai ter propriedade privada, de quem que vai ser a padaria? Do Estado ou do governo. Essa é a ideia do comunismo. E aí perguntaram para Marx, e como que nós vamos fazer para implantar o comunismo? Então ele disse, existem dois caminhos. Ou você faz de uma vez pela revolução, ou seja, as pessoas que estão trabalhando nas empresas privadas vão tomar o poder, vão pegar as armas, depor quem está no governo, quem está controlando o Estado, e implantar um sistema comunista, ou seja, que não vai ter mais a propriedade privada, não vai ter mais as empresas, vai ser tudo do governo. E aí perguntaram para ele qual a outra forma de fazer o comunismo se tornar uma realidade. Aí ele disse, a outra é, ao invés de fazer uma revolução, ir fazendo mudanças aos poucos. Ou seja, os trabalhadores vão, por eleição ou por outros meios, assumir o governo, chegar ao governo, ao controle do Estado, e aí fazendo mudanças aos poucos na economia, até chegar no comunismo. Então essas mudanças na economia que antecede o comunismo seria o socialismo. E aí vem mais duas palavras que às vezes você escuta na aula de história: esquerda e direita. O que é isso? Basicamente é o seguinte: eu te expliquei que no aspecto político, ou seja, você tem o Estado, que você tem um governo, que pode ser uma monarquia ou uma república, que podem ser ditaduras ou democracias. Só que aí você tem o aspecto econômico, que pode ser o capitalismo ou o comunismo. Vamos pensar no capitalismo. Quanto mais você for para a esquerda, significa que mais esse governo vai intervir nos aspectos econômicos. Ele vai dizer, por exemplo, o que o dono da padaria pode fazer ou não. E quanto mais à direita você for, significa que menos esse Estado vai intervir na economia. Por isso que se você for até o máximo da esquerda, você vai chegar no comunismo, que é quando esse Estado, esse governo, está controlando toda a economia. E se você for para o lado oposto, chegar no máximo da direita, você chegará no liberalismo, quando o Estado não vai controlar nada na economia. Só que o problema é que você já teve vários exemplos na história. Cada sociedade que você vai estudar, ela pode ter sido uma monarquia democrática, ou uma monarquia que era uma ditadura, ou uma república que era uma democracia, ou uma república que era uma ditadura.
E cada uma dessas opções teve também o seu sistema econômico. Então, por exemplo, quando você pega o governo de Hitler na Alemanha, o nazismo, ele era no sistema político uma ditadura, mas no sistema econômico era capitalista. E em compensação você tinha a União Soviética, que era uma ditadura e comunista. Então as pessoas às vezes ficam fazendo discussões como se o nazismo é de esquerda ou de direita, que são discussões tolas. Não dá para você resumir a discussão misturando os conceitos. Você precisa definir se você está falando de política ou se você está falando de economia. Agora, na história, você não tem nenhum exemplo de um país, ou seja, de um Estado que implantou no sistema econômico o comunismo e no sistema político uma democracia. Todas as vezes que o comunismo foi implantado como sistema econômico, o sistema político era uma ditadura. E aí os críticos do comunismo dizem que o comunismo não é viável porque ele sempre se torna uma ditadura. E os defensores do comunismo vão dizer que um dia vai ser possível sim implantar o comunismo como sistema econômico, mesmo com uma democracia no sistema político. Então, essa é uma discussão básica da política. E outra coisa que você precisa tomar cuidado é que quando nós estamos falando de capitalismo, existem vários capitalismos diferentes. Ou seja, você pode ter o liberal, como você pode ter a social-democracia e por aí vai. Então você tem que tomar cuidado para não misturar os conceitos, as palavras. Por isso que é importante acompanhar este canal, porque eu sempre estarei postando vídeos para tentar te ajudar a entender essas palavras, para você entender melhor a aula de história, quando o seu professor falar e quando você lê essas palavras no livro que você estiver estudando, ok? Então eu espero que tenha te ajudado, que tenha te tirado dúvidas. Se não tirou, coloque aqui nos comentários, deixe a sua dúvida para eu gravar outro vídeo. Se você gostou, curte. Se você achou que te ajudou, você pode comentar também, mas compartilhe, coloque nos grupos de WhatsApp que você participa, indica para os seus colegas e se inscreva. Muito obrigado pela sua audiência.